O tema de hoje é um tema muito interessante. Nós iremos falar sobre a novilha vermelha. É um assunto importante porque envolve a Bíblia e envolve também a atualidade. Então, fique até o final aqui no canal Sondando a Bíblia. Estamos de volta com mais um vídeo do canal Sondando a Bíblia. Aqui é o pastor Hélio Santos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca essa oportunidade. Se inscreva, tem muitos vídeos maravilhosos onde a sua vida será edificada com a palavra de Deus. O assunto de hoje é a novilha vermelha. Pastor, de onde o senhor tirou esse texto da Bíblia que fala da novilha vermelha? Muita gente que está nos assistindo sabe muito bem desse texto, mas a maioria, pelo que dá de entender, não sabe do que se trata. Pois iremos agora para o texto e faremos uma breve explicação do texto para depois eu explicar qual a razão desse texto com o que nós estamos vivendo agora nestes últimos dias. Vamos para o texto. Números capítulo 19, de 1 a 10. Então aqui no livro de Números capítulo 19, de 1 a 10, fala o seguinte: Disse também o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é uma exigência da lei que o Senhor ordenou. Mande os israelitas trazerem uma novilha vermelha, sem defeito, sem mancha, sobre a qual nunca tenha sido colocada canga. Então, veja bem, esta é uma exigência da lei, ou seja, é um estatuto. Em outra tradução diz estatuto da lei, ou seja, a parte principal de todo o Torá está na exigência dessa lei aqui, que é o sacrifício da novilha vermelha, como nós veremos. Outra coisa interessante, trazerem uma novilha vermelha sem defeito, sem mancha, sobre a qual nunca tenha sido colocada canga. 4 requisitos deveria ter essa novilha vermelha, sem defeito, sem mancha e que nunca tenha trabalhado em nada. Vocês darão ao sacerdote Eleazar. Ele levará para fora do acampamento e sacrificada na presença dele, ou seja, essa novilha deveria ser entregue ao sacerdote, seria levada para fora do acampamento e sacrificada, certo? Essa novilha vermelha, com todos esses requisitos. Então o sacerdote Eleazar pegará um pouco de sangue com o dedo e aspergirá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. Ou seja, ele vai pegar o sangue com o dedo e vai aspergir de longe, na direção da tenda do encontro, ou seja, tenda da congregação, tabernáculo, tudo está incluído aqui, pode ser substituído, certo? Na presença dele, a novilha será queimada. O que será queimado dela? O couro, a carne, o sangue, o excremento. Até mesmo as fezes dela deveriam ser queimadas. O sacerdote apanhará um pedaço de madeira de cedro e sopo e lã vermelha, e o atirará ao fogo que estiver queimando a novilha. Então, o sacerdote ele pega esses 3 materiais, madeira de cedro, e sopo, que é um tipo de planta para purificação, e a lã vermelha, que também pode ser chamada de pano carmesim, em outra tradução. E ele joga dentro do fogo que já está queimando a novilha, certo? Depois disso, o sacerdote lavará suas roupas e os banhará com água. Então poderá entrar no acampamento, mas estará impuro até ao cair da tarde. Ou seja, o sacerdote fica impuro devido a ele ter participado desse cerimonial, desse sacrifício com a novilha. Então ele ficou impuro, deve lavar suas roupas, se banhar e ficar até a tarde impuro. Aquele que queimar a novilha também lavará suas vestes e banhará com água, e também estará impuro ao cair da tarde. Veja bem,
o que queima a ovelha, ele também ficou impuro. Então ficou impuro o sacerdote, o que queima a ovelha, e tem mais outra ainda. Também lavará suas roupas, banhará com água, também estará impuro ao cair da tarde. Um homem cerimonialmente puro, aqui é outra pessoa, ele tem que estar totalmente puro, recolherá as cinzas da novilha, ou seja, a novilha foi queimada toda, e agora vai ser recolhida as cinzas da novilha, e as colocará num local puro, fora do acampamento. Serão guardadas pela comunidade de Israel para o uso na água da purificação, para a purificação de pecados. Então ela será guardada, o que? As cinzas, será guardada pela comunidade de Israel para o uso na água da purificação, para a purificação de pecados. Então ela tinha uma utilidade. O que era? As cinzas da novilha vermelha, elas devem ser guardadas para fazer esse trabalho de purificação, que era feito ali no templo, na tenda, certo? Aquele que recolher as cinzas da novilha também as suas roupas, deverá lavar suas roupas para purificação. Ou seja, o sacerdote, Eleazar, também aquele que queimar a novilha, e agora aquele que recolher as cinzas também. Todos os três impuros, todos os três devem se lavar e ficar até a tarde impuro. Este é um decreto perpétuo, tanto para os israelitas como para os estrangeiros residentes. Então servia para o povo de Israel e servia para aqueles que estavam visitando também. Ou seja, os prosélitos também deveriam fazer dessa mesma forma. Dessa mesma forma deveriam proceder. Então aqui é uma exigência, é um estatuto perpétuo para o povo de Israel, certo? Israel teve isso como tradição por milênios, desde a época de Moisés até a época de Jesus, a época que o templo estava funcionando. Foram apenas 9 vacas, 9 novilhas vermelhas encontradas, e elas foram todas queimadas em sacrifícios e serviam para o trabalho do templo. Preste bem atenção. De Moisés a Esdras, 2 novilhas. De Esdras até Herodes, até o templo de Herodes, 7 novilhas. Então dá um total de 9 novilhas. E eles dizem também, diz um grande rabino, Maimônides, ele chega a dizer, ele já faleceu, mas ele deixou seus escritos, que é considerado profético, eles consideram como proféticos. E ele diz que a 10ª novilha, quando ela aparecer, vai chegar o Messias do povo de Israel. Para eles, quando a novilha aparecer e ela estiver qualificada para ser a novilha do sacrifício, 2 coisas vão acontecer: o aparecimento do Messias e a construção do 3º templo em Jerusalém. Sabe o que aconteceu agora em 2018? 28 de agosto de 2018, nasceu a primeira novilha vermelha. Depois dela surgiram mais outra novilha. E agora Israel tem 2 novilhas que estão em observações. Elas são vermelhas, mas elas precisam passar, parece que é de 3 em 3 meses, por revisão do seu pelo, para ver se encontra nela alguma mancha, algum fio diferente, algum tipo de defeito no seu couro, nela toda, certo? Se ela estiver doente, ela não é apta. Então já foram descartadas muitas novilhas no decorrer do tempo, mas tem essas 2 que elas são totalmente vermelhas. E você vai ver aí pela imagem uma pessoa com uma lupa
observando o pelo delas, para saber se é realmente todo vermelho. Então, para os judeus, eles acreditam que isto é um grande sinal da chegada do Messias, que vai estar próximo. Ou seja, enquanto as novilhas estiverem vivas, é o período em que o Messias vai aparecer. Pastor Hélio, o que a Bíblia fala sobre isso para nós cristãos? Assim como tudo que acontecia na lei, que envolvia o tabernáculo, eram sombras, eram figura das coisas que haviam de vir, para nós cristãos, a novilha vermelha também é apenas um simbolismo de Cristo. Vejamos o que diz a Bíblia aos Hebreus, capítulo 9, versículo 13, diz assim: porque se sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, que é tratando da novilha vermelha, que tinha que estar com a sua cinza para ser utilizada na purificação, e a cinza de uma novilha espagida sobre os imundos, os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Para servirdes ao Deus vivo, então o que se fazia com aquela novilha vermelha? Era queimada e servia para a purificação dos pecados do povo, mas a Bíblia diz que eram sombras, que eram figuras. Para não ficar somente nas minhas palavras relacionadas às sombras, eu vou ler aqui aos Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferece cada ano, podem aperfeiçoar os que a ele se chegam. Também aqui aos Colossenses, também fala algo muito importante. Colossenses 2, versículo 16 e 17. Diz assim: portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, tudo isso era sombra. O que era sombra no tabernáculo? O altar do sacrifício, sombra de Cristo, o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós ali na cruz do Calvário. Também Cristo era a pia do lavatório, pois a Bíblia diz, ele mesmo diz: vós já estáis lavados pela palavra que eu vos tenho falado. Então a pia aonde eram lavadas as mãos e os pés dos sacerdotes, ela é um tipo de simbologia de Cristo. Também dentro do santo lugar, dentro do tabernáculo, o candelabro, Cristo a luz do mundo. A mesa dos pães asmos, Cristo o pão vivo que desceu do céu. O altar do incenso, Cristo sacerdote que intercede por nós. A arca da aliança, que é a real presença de Deus para Israel no Antigo Testamento, é a presença de Cristo em nossas vidas. O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo foi desfeito, foi rasgado, pois a Bíblia diz que quando ele morreu na cruz do Calvário, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. E agora nós temos o quê? Livre acesso à presença de Deus. Glória a Deus. Então, para nós, a novilha vermelha não tem muita importância para nós cristãos, pois Cristo é o nosso Cordeiro que foi sacrificado para nós. Para Israel, para os judeus que ainda não creram em Cristo como o verdadeiro Messias, eles vão se basear na novilha vermelha, na construção do templo e vão esperar um falso Messias que virá, que é o anticristo. Então, nós cristãos
vamos continuar vigilantes, esperando a volta de Cristo à terra, do verdadeiro Messias. Enquanto que Israel está com outro plano. Mas quando o anticristo chegar, ele vai se iniciar os procedimentos no templo. Ele vai se assentar no templo e ele vai blasfemar o nome de Deus. E depois de 3 anos e meio, ali também, o que vai acontecer? Vai ter um cancelamento da aliança de Israel com o anticristo, pois Israel vai descobrir que ele não é verdadeiramente o Messias esperado, pois o Messias já veio. E aí haverá mais 3 anos e meio da grande tribulação, aonde Israel vai sofrer muito e todo mundo. Aí vai acontecer o que diz em Apocalipse, do capítulo 6 até o capítulo 19. Mas a Bíblia diz que no final da grande tribulação, o verdadeiro Messias virá e ele vai julgar todas as nações. Então compreenda o plano de Deus para Israel. Compreenda também o plano de Deus para os gentios, a qual Cristo veio também após ser rejeitado pelos judeus. A Bíblia diz, veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram, não o receberam. Mas a todos quanto receberam, ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Esperamos o verdadeiro Messias. A novilha vermelha Israel espera. E nós esperamos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Curta os nossos vídeos. Compartilhe. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço na paz do Senhor.